Boa noite para todo mundo. Hoje é 27 de novembro de 2023, novembro praticamente no fim, o ano praticamente no fim, mas minha gente, fiquem bastante atentos, principalmente para quem opera, porque as próximas 3 semanas serão semanas bem decisivas para a movimentação dos mercados mundiais, tá? Principalmente aí em relação às expectativas dos investidores, porque eles esperam da economia dos Estados Unidos, tá? Então até o fim nas próximas 3 semanas de fato, a gente tem indicadores de atividade, a gente vai ter o PIB dos Estados Unidos, a gente vai ter indicadores de inflação, essa semana tem o PCE, payroll, né, indicadores de emprego, decisão de política monetária, tem mais uma decisão de política monetária esse ano, ou seja, enquanto semana passada a gente teve uma semana bem calma nos mercados de um modo geral, né, pouca volatilidade, baixo volume, feriados, né, teve feriado nos Estados Unidos, o Thanksgiving, que é um feriado muito importante para eles, bom, em contrapartida, diferente da semana passada, nessas próximas 3 semanas a gente tem aí bastante indicadores para sair. O que não significa que nós tivemos hoje, tá? Nós vamos falar sobre isso, mas nós tivemos mercados num compasso de espera para o que está por vir essa semana, que já é bastante coisa, e essas semanas, no plural também, mas cautelosos, tá? Cautelosos. Nós vamos falar sobre isso, mas de antemão. Eu já peço que se vocês gostem do conteúdo, deixa o like, que é muito importante para mim, para que esse vídeo alcance mais pessoas, né? E para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo. Se inscrevam no canal para quem não é inscrito e ative as notificações para ficar sabendo assim que o vídeo carregar por aqui para vocês, né? Convidem mais pessoas para que a gente possa falar de mercados juntos por aqui, né? Mas vamos em frente, né, minha gente? Vamos falar de mercados e dos de hoje. Começando, como sempre, pelas bolsas da Ásia. As bolsas por lá fecharam no negativo, mas levemente negativas, tá? Não teve nenhum drive extremamente específico que pudesse ter estressado as bolsas asiáticas e tal, não, tá? Elas estão realizando parte da queda que nós tivemos em algumas bolsas na sexta-feira e também num compasso de espera do que está por vir, tá? Ontem à noite teve a divulgação do lucro industrial, o indicador lá da China, ele veio pior, ele veio positivo, mas ele veio abaixo do que o mês passado, não vamos usar a palavra pior, ele veio abaixo do que o mês passado aí. O mercado aguarda aí esses estímulos diferentes que o governo tem falado desde fevereiro, sei lá, para poder estimular a economia chinesa e que até então não tem vindo nada de muito concreto. Então, fato é que as bolsas lá optaram pela cautela para o que está por vir. Vale lembrar, minha gente, que assim, esse indicador não é um indicador tão relevante da China, a não ser quando ele vem muito discrepante, né? Que, se eu não me engano, esse ano, de todos os meses que eu acompanhei, veio uma vez só, muito fora da casinha. Mas fora isso, não, então não costuma fazer tanto preço no mercado. E o mercado, no final das contas, em relação aos indicadores da Ásia, está esperando a divulgação do PMI Caixin na China, que, se eu não me engano, é na quinta-feira. Tá? Então, de qualquer forma, a gente tem bolsas na Ásia realizando por falta de um estímulo positivo por lá, tá? Bom, quando a gente olha para commodities aqui, o minério de ferro finalmente realizando parte da sua alta, mas uma realização muito simples e muito pequena, né? Perto da alta dele nos últimos, 2 meses praticamente, né? Que a nossa Vale acabou surfando muito bem essa alta aí. Mas a gente teve um minério de ferro de estável para levemente negativo no dia de hoje, ok? O petróleo hoje, minha gente, ele teve bastante volatilidade, tá? Principalmente por o adiamento da reunião da OPEP de ontem para quinta-feira vai trazer volatilidade para o petróleo até quinta-feira, tá? Por quê? Porque as pessoas começam a especular o que está por vir, né? Então, surge ruído de que não houve um acordo entre a Arábia Saudita e os países produtores de petróleo da África, como a Angola e a Nigéria. Aí depois já sai um ruído de novo, que na verdade houve um acordo e que eles não vão cortar a produção. Enfim, até quinta-feira e até que essa reunião aconteça e que oficialmente seja divulgado o que está por vir, ou que saia uma prévia mais confiável, vai gerar bastante volatilidade no petróleo, tá? Por enquanto, o petróleo fecha em queda. Vale lembrar, minha gente, que hoje acaba o combinado lá, o acordo de cessar fogo entre Israel e o Hamas, tá? Só que Israel anunciou o seguinte, olha, a cada 10 reféns que o Hamas liberar, nós vamos ficar nós vamos prolongar um dia do cessar-fogo, tá? E, bom, caso isso aconteça, traz uma calmaria maior. Por que eu tô comentando isso agora, né? Porque nós estamos falando de petróleo e acaba que essa guerra aí, a possível escalada da guerra ou não, ela impacta na cotação do petróleo, trazendo ou estresse ou calma. No caso de hoje, calma para a cotação do petróleo, ok? Então, nós temos aí, de um modo geral, commodities levemente negativas no dia de hoje, tá? Vale destacar, minha gente,
que o ouro hoje, ele bate uma máxima dos últimos 6 meses, tá? O ouro, ele tem uma movimentação muito correlacionada com o dólar e com os títulos americanos, tá? De um modo geral, quando a gente tem o dólar se enfraquecendo no mundo, a gente tem a movimentação contrária para o ouro. Eu não consigo me aprofundar nesse tema com vocês aqui, porque não é a minha especialidade, tá? Mas eu achei que valia mencionar aí que ele bateu a máxima dos últimos 6 meses, né? Importante falar isso. Bom, mas vamos lá. Na Europa, nós não tivemos nenhum indicador específico acontecendo por lá, tá? Nas falas da Christine Lagarde, a presidente do Banco Central Europeu hoje, ela reforça que se for necessário aumentar os juros para controlar a inflação, eles assim farão. Então, assim, um discurso bem alinhado com o que já vinha sendo dito, nada de novidade. Mas fato é que as bolsas já estavam no campo negativo hoje pela manhã e permaneceram no campo negativo, mas assim, dentro de uma total estabilidade, tá? De novo, existem tantos drives por vir nesta semana e nas próximas 2 semanas, principalmente nos Estados Unidos, que os investidores no dia de hoje adotaram uma postura de cautela. Ponto. Realização de lucro, as bolsas subiram bastante nas últimas semanas e tal. Não é nenhum drive extremamente específico que pudesse aí ter provocado uma queda massiva das bolsas do mundo, certo? Quando a gente vem aqui para as bolsas dos Estados Unidos, a gente tem aqui também, tirando o Russell, que caiu um pouco mais, né? Apesar de que ele recuperou parte da queda no final das contas, né? Tá dando reflexo aqui, deixa eu subir aqui para eu ver melhor. Ele recuperou parte da queda, ele estava caindo mais ao longo do dia. Bom, então nós temos aí, de um modo geral, as bolsas dos Estados Unidos também dentro de uma estabilidade, tá? Levemente negativas, mas dentro de uma estabilidade. Vamos lá, vamos falar rapidinho dos Estados Unidos. Hoje nós tivemos 2 indicadores lá de construção do setor imobiliário, que foi primeiro licença de construção, veio um pouco acima do que o mercado esperava e um pouco acima do mês passado, mas se vocês olharem a série histórica, ainda assim ele está num patamar estável, tá? Estável. Ao longo do ano ele oscilou um pouquinho mais para cima, inclusive, do que o realizado desse mês, mas nada demais. Depois disso, saíram dados de venda de casas novas. E aí este dado, no momento em que ele saiu, ele gera uma volatilidade nos mercados mundiais, tá? Esse dado, eu deixei até separado aqui pra gente falar sobre ele, ó. Vendas de casas novas. Ele vem bem abaixo do que o mercado esperava e o dado do mês passado, minha gente, foi revisado para baixo consideravelmente, inclusive, né? Nós saímos de um número divulgado de 12% para um número de 8%, né? Então, assim, mostra que o dado do mês passado estava mais fraco do que o que foi divulgado e que o desse mês está mais fraco do que o que era previsto pelo mercado, inclusive em contração, tá? Bom, a reação imediata dos mercados foi de estresse. Eu venho comentando com vocês de algumas semanas que talvez a gente vai ter que ficar atento, porque pode ser que o mercado esteja mudando de ciclo. E essas mudanças, elas são sempre nebulosas. Então, para quem opera, aquelas correlações que a gente estava acostumado, né, quando o bom é ruim, o ruim é bom dos indicadores, pode ser que esteja mudando. Tá? E a gente precisa estar preparado para essas mudanças, não esperar tomar um tanto de dia negativo aí para depois entender que a chave virou. Então fiquem atentos a isso. Então quando esse indicador saiu, veio ruim esse mês, o do mês passado foi revisado para baixo numa revisão considerável, os mercados estressaram. Então o dólar no mundo subiu, as bolsas do mundo caíram, tá? E depois esse indicador foi se ajustando, né? Esse indicador não, as bolsas do mundo foram se ajustando, o dólar no mundo foi se ajustando. Mas houve uma reação imediata do indicador relacionada a estresse, onde o ruim é ruim e o bom é bom, tá? Então significa que todos os próximos indicadores a gente pode entender que o ruim de fato se tornou ruim e o bom bom? Não necessariamente. Não necessariamente, mas fiquem atentos a isso. Tá? Fiquem atentos a isso, porque o ciclo pode estar se modificando. Eu venho falando isso com vocês há alguns vídeos, bons vídeos. Mas é isso. Então, assim, por isso que eu quis mostrar isso aqui visualmente pra vocês, né? Dava pra ver, né? Por isso que eu quis mostrar isso visualmente pra vocês aqui, porque o indicador veio fraco, houve um momento de estresse momentaneamente, depois os mercados foram se acalmando. E dados fracos, minha gente, dados fracos trouxeram uma negatividade para o rendimento dos títulos americanos. Olha como que as correlações vão se alterando, né? Os títulos americanos que já estavam no negativo, tá? Com indicadores fracos nos Estados Unidos, eles acabaram pesando um pouco mais. E a cereja do bolo, no final das contas, foi o leilão
de 5 anos, da note de 5 anos dos Estados Unidos, que pediu um rendimento aí menor, bem menor inclusive, assim, foi expressiva a queda, em relação ao valor anterior solicitado pelo mercado. Então, assim, não é um leilão de 20 anos, né, que gera de 30 anos, que gera muito mais volatilidade nos mercados de juros dos Estados Unidos, na renda fixa americana, mas de qualquer forma, o número salta aos olhos. E isso acaba derrubando, assim, você termina de empurrar o bêbado na ladeira, né? Porque os juros já estavam negativos, os dados fracos dos Estados Unidos corroboram para a negatividade dos juros americanos, e aí você tem um leilão em que o mercado exige um rendimento menor do que o último leilão de mesmo vencimento realizado lá nos Estados Unidos. Ok? E isso mantém, então, voltando aqui, isso mantém, então, os juros dos Estados Unidos numa queda considerável. Apesar de que a gente segue operando, né, o juros americano, ele vem numa queda considerável já há alguns dias, mas ele está operando agora no novo range, né? Tudo que ele subiu na sexta-feira, se eu não me engano, ele praticamente devolveu no dia de hoje, tá? Fato é que seguimos aqui com as bolsas dos Estados Unidos neutras, tá? Dentro de uma estabilidade, mas levemente negativas, no vermelhinho, tá? Quando a gente olha para a nossa bolsa, ela acaba conseguindo positivar, né? Eu tava, quando eu tava fazendo o material para vocês, ela ainda estava levemente negativa. Então ela fica aqui, vamos lá, fica dentro da estabilidade também, nem posso falar que isso é positivo, ela fica dentro da estabilidade, mas ela oscila aí entre um pouco mais positiva, negativa no dia de hoje, tá? E o nosso dólar também tá bem no 0 a 0, tá? Apesar do dólar aqui, o DX estar negativo, ainda assim é uma queda relativamente inexpressiva, o dólar sem direcionamento único nos emergentes, tá? Então hoje foi um dia de compasso de espera total, tá? Mas vamos falar rapidamente do Brasil no dia de hoje, que a gente tem notícias lá de Brasília que precisam ser destacadas no dia de hoje, tá? Bom, vamos lá. O que tem de principal que aconteceu lá em Brasília foram dois fatores, na verdade. O primeiro deles, que na verdade a notícia saiu ontem, foi que o presidente Lula, ele decidiu os nomes que vão ocupar a cadeira do STF que está vazia e da PGR, tá? E esses são nomes, tirando a parte política da coisa aqui, que eu não vim falar sobre isso, mas são nomes que agradam ao STF. E por que eu tô falando isso? Bom, na semana passada, ou retrasada, não me lembro, lá no Senado, teve uma votação em que eles proibiram o STF de tomar decisões monocráticas. Ou seja, uma decisão que é tomada por um colegiado inteiro, né, pelo Congresso, que são 500 e não sei quantas pessoas e tal, não poderia mais ser derrubada por uma única pessoa do STF. Isso foi votado no Senado, foi aprovado, aí foi para a Câmara. A chance do presidente da Câmara, Arthur Lira, engavetar, inclusive, é bem grande, mas foi para lá. Isso gera um desconforto entre o Executivo e o Judiciário. Mas por que o Executivo? Se foi o Congresso quem aprovou. Porque teve votação do PT nesta aprovação. Tá? E aí isso gera um desconforto entre o Executivo e o Judiciário. E por que eu tô falando isso? Se esse desconforto, ele se escala e acontece um problema entre poderes, né, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, isso traz instabilidade política para o país, que traz instabilidade para o mercado brasileiro, tá? Então, o fato dessa notícia ter sido divulgada trouxe uma calmaria em relação a esse tema. Qual o tema? Um possível problema, uma possível divergência, um possível confronto entre poderes em Brasília, que traz instabilidade. Então, esse problema de instabilidade ele foi resolvido dessa forma. Se foi, de novo, uma decisão boa, ruim, etc., para o país, aí é outros 500. Eu estou trazendo para vocês aqui a interpretação de calmaria por uma instabilidade ter sido solucionada rapidamente. Ponto. Segundo assunto. O STF votou hoje aquela questão da PEC dos precatórios. Para quem já operava no mercado naquela época, eu operava, eu lembro que foi um estresse danado, uma volatilidade absurda no nosso mercado, principalmente de dólar, quando houve no governo anterior do Bolsonaro a aprovação da PEC dos precatórios, que praticamente houve uma pedalada ali, né? O meu vídeo vai ganhar menos alcance por causa disso dessa vez. Paciência. E aí, enfim, houve uma pedalada, enfim, né, do pagamento dos precatórios na época, com a PEC dos precatórios, etc. Enfim, o STF, só estou contextualizando para vocês entenderem o dia de hoje.
O STF, ele já formou uma maioria, tá? Houve um estresse ali na hora que um dos ministros pediu vista, e aí esse julgamento poderia ser adiado para o ano que vem, e isso gera uma rápida volatilidade, principalmente no nosso dólar, mas houve uma antecipação de votações que no final das contas formou maioria e aprovou o projeto a favor do governo. O que isso significa? Significa que a parcela dos precatórios que vai ser paga pelo governo, primeiro, vai ser paga com crédito extraordinário, esse é o primeiro ponto, até 2026, e essa despesa, ela não vai fazer parte da meta fiscal do governo. Ela vai ficar de fora. O Ministério da Fazenda queria que ficasse de fora, inclusive, encargos e juros do pagamento dessa dívida. Aí o STF não aprovou essa parte, tá? Então, assim, mas assim, num todo, foi um ponto positivo para o fiscal do país, né, no olhar de fiscal do país, e um ponto positivo para o Ministério da Fazenda e para o governo. Então, só para vocês entenderem o que foi aprovado hoje. Então, assim, a parcela em que vai ser paga dos precatórios vai ser paga com crédito extraordinário até 2026 e essa despesa não irá compor as despesas que são computadas para a meta fiscal do país, tá? E juros e encargos vão continuar compondo. Ok? Então isso foi aprovado. Vamos lá. Da agenda econômica dessa semana que a gente vai ter que acompanhar lá de Brasília, ponto positivo para o fiscal do país em relação a esta primeira. Agora a gente vai ter que continuar acompanhando no Congresso o que vai acontecer em relação à votação dos fundos offshore e exclusivo, da tributação das bets, da subvenção do ICMS, que são todos projetos que visam aumentar a arrecadação do governo federal para que as contas públicas fechem ou estejam mais próximas disso para o próximo ano, certo? Então fiquem atentos às movimentações de Brasília essa semana. Deixa eu ver o que mais. Não, acho que comentei tudo com vocês aqui. Bom, então é isso, né? Hoje o mercado está muito mais em compasso de espera aí. De modo geral, bolsas neutras, dólar neutro no mundo, sem um direcionamento único, aguardando os drives que estão por vir essa semana, certo? Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, não esqueçam do like e eu vejo vocês no vídeo de amanhã. Beijo!